Olá, tudo bem? Me chamo Manuel, sou estagiário do curso de Geografia pela UEPB, passando aqui para agradecer pelo espaço cedido à professora Jordânia. Aqui eu deixo muito obrigado, né? E um abraço a todos, né? Sinto abraçados. Estamos aí nessa batalha aí contra o coronavírus. As aulas ainda estão sendo do meio remoto, né? Mas a gente tem que se adaptar com a realidade. Não é fácil, né? Mas logo logo vai a acabar, né? Chegar a vacina aí e a gente vai ficar tranquilos. Eu preparei uma aula voltada mais para a parte do Enem, né? Ou seja, a turma do terceiro ano já estou para enfrentar essa caminhada, nessa caminhada aí que é árdua, mas vale a pena, né? Então eu separei aqui é, o Estatuto da Terra de 64 e separei também a reforma agrária. São assuntos que não dá para ver em uma aula só, mas que eu fiz um resumo, separei uns pontos importantes que cai mais em prova, especificamente do Enem. E lá no finalzinho a gente vai responder umas questões que é para fixar o assunto, tá bem? Para que a gente entenda um pouco o que foi o Estatuto da Terra, a gente tem que também saber como foi essa divisão de terra no Brasil, né? Como foi que começou? O erro começou lá atrás, né? Porque a gente vê assim, a concentração de terra no Brasil tem início com a divisão do território em capitanias hereditárias. Um sistema que favoreceu a grande propriedade, e destinação econômica, já que favorecia uma pequena parcela da população, ou seja, quem já tinha terra ganhou mais, né, e mais, e mais, e mais, e mais, e consequentemente o camponês, o trabalhador do campo braçal ali, ele não tinha direito a nada, nessa divisão, né? É aquela história, o rico cada vez ficou mais rico, né? O fazendeiro, ele ganhou o dobro, o triplo do que já tinha, né? Isso ao longo do tempo foi criando uma revolta no campo, até o estupim, que foi em 1945, né? Que foi das ligas camponesas, né? Isso foi uma revolta, onde todo mundo saiu armado, com foice, faca, enxada. Uma revolta que começou em Pernambuco, na zona da mata, e se estendeu-se até o Brasil todinho, o país, né? Para que a gente entenda um pouco o que foi as ligas camponesas, né? As ligas camponesas foram organizações de camponeses formadas pelo Partido Comunista Brasileiro a partir de 1945. Todo mundo de vermelho, todo mundo de vermelho manifestando sua indignidade e querendo terra para trabalhar, né? Foi um dos movimentos mais importantes em prol da reforma agrária e das melhores condições de vida no campo do Brasil, né? A luta deles foi justamente
para que chamar a atenção do governo, né? Porque era uma parte esquecida da sociedade, o homem do campo, né? Esse movimento aconteceu em 1945, mas se estendeu até chegar à ditadura é, em 1964, né? Com a posse, desculpa, com a posse de Castelo Branco, é, eles viram uma preocupação grande, gigante, com essa revolta. Tava uma pedra no sapato, né, dos militares, que a ditadura se estendeu de 1964, né, mais 20 anos para frente. Então, foi foi uma pedra no sapato deles, dos militares, né? E eles tinham que agir um jeito de frear isso. Então eles resolveram dar terra aos camponeses. E não só dar terra, né? Mas criar uma reforma agrária, né? Esse aqui é o Estatuto da Terra, que foi feito aqui no início da ditadura militar, né? Ele tinha como objetivo promover o desenvolvimento agropecuário e realizar a reforma agrária, né? Que foi o que aconteceu. É, é, dar o que ele estava pedindo. Então foi como se colocasse panos frios, né? E os camponeses não tiveram mais o que reclamar de nada, né? Até então momento, né? Como diz. E a criação do PNRA, né? Que é o Plano Nacional da Reforma Agrária, né? Com isso também os assentamentos na Amazônia, que teve a criação das agrovilas, muito importante, né? Algo novo na época. A criação do INCRA, né? Que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? Esse foi um dos mais importantes, a criação do INCRA, né? Que dá uma segurança, entre aspas, é, assegura, o que o que os camponeses estão reivindicando, né? E a classificação de propriedade por área, né? Teve uma classificação a partir do INCRA, né? Com a criação da reforma agrária, teve todo um aparato, né? Até até assegurar, colocar os trabalhadores rurais na CLT, né? Com todos os direitos trabalhistas, mas também não foi aquele o mar de rosa não, como diz a história. É, muitos propriedades de terra, os grandes latifundiários, não quiseram de maneira nenhuma pagar os direitos trabalhistas. Todo o trabalhador tem direito, eles não quiseram arcar, né? Por isso que muitos desses camponeses migraram para a cidade atrás de trabalho, né? Sair do norte, do nordeste, em busca do sul-sudeste, aonde trabalhava de graça, né? Com mão de obra barata, como fala, né? Então, a reforma agrária sofreu, o camponês sofreu muito, muito, desde até os dias atuais, né?
voltando aqui um pouco, né, a classificação da propriedade por área, né? Vamos falar um pouco aqui do lado minifúndio. É é aquele agricultor que na propriedade dele ele tem de 0 a 10 hectares de terra. A propriedade ela vai de 0 a 100 hectares. A média propriedade ela vai de 100 a 1.000 hectares. As grandes propriedades ou os latifundiários que eu falei, eles estão acima de 1.000 hectares, né? Então a gente hoje em dia são muitos, né, latifundiários. É eles que comandam o agronegócio, né, no Brasil. E infelizmente a gente sabe que não é fácil para o pequeno agricultor. No caso, o minifundiário, né? Ele vai perdendo cada vez mais seu espaço. Chega ao tempo de tomar, né? Legislação trabalhista rural. Foi criado o Estatuto do Produtor Rural, onde os trabalhadores rurais ganharam o direito trabalhista, eu já falei. Então o Estado assumiu todos os deveres, os direitos e os deveres. O Estado assumiu. Mas o problema que eu falei é que, infelizmente, o fazendeiro, o produtor, o latifundiário, aquele dono de muita terra, não quiseram arcar. Não quiseram arcar com, com esse dever, né, dele. Assim, a reforma agrária, desapropriação dos latifúndios improdutivos, assentamentos das famílias e auxílio financeiro e técnico. A reforma agrária assegurava isso na lei, no artigo. É a desapropriação de latifúndios improdutivos de famílias e auxílio financeiro e técnico. Ou seja, desapropriação de latifúndio é improdutivo, ou seja, você tem você tem 10 mil hectares, 10 mil hectares, um grande latifundiário tem 20 mil hectares. Mas desses 20 mil hectares, ele só usa 5 mil hectares. Os outros 15 fica parado. Aí o que é que acontece? Já vai o pessoal do INCRA, chega lá nessa propriedade, não chega tomando de maneira nenhuma. Eu vou chegar lá e tomar sua propriedade. Não, é direito seu. Mas o que é que acontece? Ele vai chegar lá do INCRA, vai rapaz, você tem 15 mil hectares aí disponível. Disponível. A gente quer comprar. Aí aí ele vai dizer não, eu não estou afim de vender. Aí tá bom. Depois ainda volta muitas vezes possível. Até chegar a um ponto de pé da luta, porque tá segurado pela lei da reforma agrária. E aí é o que o Estado quer pagar e pronto. É o Estado que quer pagar e pronto. É o valor que o Estado quer pagar. No final das contas ele perde. Ele perde essa briga, né? Eu vou falar um pouquinho dos movimentos, né? Em prol da reforma agrária. Agora, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu muito falar, né? Sobre o MST, que é o Sem Terra, e o MLT, né? O MST surgiu em
1984 e o MLT 10 anos depois, em 1994, né? É, é um tema muito complicado de se comentar, porque é um tema polêmico, né? Muitos, muitos sobre os sem terra, né? O MST, que é o mais famoso, né? Passa na mídia, passa constantemente, é o mais antigo, né? É um movimento, é um movimento digno, assegurado por lei, né? Que agora que a violência tomou de conta, né? É um rastro de sangue muito grande com quem está envolvido, principalmente as famílias de bem, né? E realmente que está em busca de terra. Existe fraudes, existe, com certeza. E mas eles estão dentro da lei, né? Se o grande latifundiário, o grande propriedade de terra, tem terra improdutiva, que não está produzindo nada, a lei assegura que essa terra seja dividida com quem não tem. É lei, pronto, né? Mas hoje em dia no Congresso tem uma bancada muito forte, que é a bancada ruralista. É uma bancada ruralista. Essa bancada, ela trava. Ela trava. Eles não. É a bancada ruralista, para vocês terem ideia, eles estão compostos por fazendeiros, né? Grandes latifundiários, né? Então ela trava tudo que foi em prol da reforma agrária, ela trava, ela vai travar. Então vamos dar sequência aqui a primeira questão. Vamos falar da primeira questão aqui para vocês fixar, né? Vamos falar um pouco sobre o conceito de reforma agrária. Conceito da reforma agrária. Desculpa. É correto afirmar que a reforma agrária é o processo de um determinado país ou região. Agora sim, eu peço que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Pause o vídeo, vejam, vejam as questões, vejam as questões. Tá aqui. Pausem o vídeo e tentem responder. Tá bem? Deixa eu alinhar aqui direitinho. Ó, sobre o conceito de reforma agrária. É correto afirmar que a reforma agrária produtivas de um determinado país ou região? Não. Vamos lá. A reforma agrária é um processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para os camponeses que não possuem terra. Exatamente. O que acabamos de falar, né? Uma grande propriedade tá sobrando terra, o INCRA chega lá, conversa quantas vezes necessário. Não teve jeito, aí vai na base da lei. É desapropria de todo jeito, não adianta. Não adianta. As outras questões, né? Só um momento. Desculpa.
é uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não, de maneira alguma. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas que só atende que tem condições para produzir na terra. Não, de maneira alguma. Condição para o governo. Não, aí já está errado daí. Vamos para a questão 2. Questão 2 aqui. Deixa eu mostrar um enunciado da questão para vocês gravarem, ver, pausar, tentar responder. A Constituição Federal de 1988 legitimou a realização da reforma agrária no Brasil. Porém, essa determinação gerou muitos conflitos em virtude da... Vamos de baixo para cima. Falha na execução. Letra E. Falha na execução da lei, que não prevê indenizações para os proprietários das terras desapropriadas, causando assim muitos conflitos. Não. Que não prevê indenizações para os proprietários da terra. Tem indenização, sim. Eles recebem indenização. Agora só o que eu falei. É do valor que... Não é do valor que eles querem. As terras, entendeu? Chegou lá, viu que não está produzindo nada naquela terra. Aquela terra está jogada ao léu. O INCRA chega lá, conversa, e eu expliquei. E paga o valor que eles achar que deve, pronto. Vai ter uma briga grande na justiça, vai rolar, vai. Mas chega ao fim das contas, que quem ganha é a lei. É o que está na lei, não adianta. Letra D. Falha no artigo da Constituição que determina que todas as propriedades agrárias estão sujeitas a serem redistribuídas de acordo com a vontade do poder público. Não, de maneira alguma. Letra C. Falha na execução da lei, já que muitas propriedades improdutivas são redistribuídas para grandes latifundiários, em vez de serem repassadas para os trabalhadores sem terras. Não. Letra B. Falha na execução da lei, uma vez que muitas propriedades produtivas não são redistribuídas para os camponeses. Não. Letra A. Falha no artigo da Constituição ao não determinar o que é considerado propriedade improdutiva, dando margem para diversas interpretações, tanto a favor da reforma agrária quanto contra. No caso, a resposta certa é letra A. Eu marca aí no seu gabarito letra A. Realmente, essa Constituição de 1988, ela deixou essa brecha. Ela deixou essa brecha nesse artigo. Vamos passar para a letra B. Falha na execução da lei, uma vez que muitas propriedades produtivas não são redistribuídas para os camponeses. Não. Letra A. Falha no artigo da Constituição ao não determinar o que é considerado propriedade improdutiva, dando margem para diversas interpretações, tanto a favor da reforma agrária quanto contra. No caso, a resposta certa é letra
A. Viu? Marca aí no seu gabarito letra A. Realmente, essa Constituição de 1988, ela deixou essa brecha. Ela deixou essa brecha nesse artigo. Vamos passar para a letra, para o número 3. Questão 3. Agora, do mesmo jeito. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Um dos principais fatores que impede a sua realização no país é, vamos lá, letra A falta de interesse dos camponeses em adquirir propriedades, já que o Brasil possui diversas propriedades disponíveis para redistribuição de terras. Não, a falta de interesse não é. Eu acabei de falar agora há pouco dos movimentos que tem, né? Falta mais clareza, né? Falta mais clareza na questão da reforma agrária. Um pouco de clareza e essa contramão dessa luta desse ruralista no Congresso, né? Batendo de frente, atrapalhando. Tem um vai ser votado alguma coisa a favor da reforma agrária, eles vão lá e atrapalham, entendeu? Tudo que for a favor da reforma agrária para a melhoria do trabalhador, do camponês, eles vão estar ali para atrapalhar. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Letra B. O baixo preço pago pelo governo pelas propriedades apropriadas desincentiva os fazendeiros a entregar suas terras para redistribuição promovida pela reforma agrária. Baixos preços pode ser até ser, né? Agora, que é obrigatório não, que luta em prol da reforma agrária, resultando na não redistribuição das terras conquistadas. Não, essa C também está errada, né? Grande corrupção não existe grande corrupção. Existe alguma coisa errada? Existe, como existe também na lei os fazendeiros, né? Com alguma coisa errada. Agora, que em prol da luta da reforma agrária, corrupção, pelos camponeses, não existe. Até porque estão assegurados pela lei, né? A lei dá o direito deles reivindicar a terra, dá o direito deles ir atrás daquela terra aonde existe a improdutividade, né? Aquela terra ali está improdutiva, está no direito deles de se apropriar. Agora tudo na forma da lei, né? Tudo na forma da lei. Vamos lá, letra D. O custo de manutenção dos assentados, pois mais do que apenas desapropriar e redistribuir terras, a reforma agrária tem que dar condições para o camponês produzir nas terras adquiridas. Gabarito letra D de dado. Pois é, a reforma agrária ele tem que dar condição. Não é um exemplo. Ninguém é Google para comer, para viver de terra, né? Vai dar aquela. Pronto. Vocês vão ficar com 10 mil hectares. 5 mil hectares. Pronto, agora vocês vão para lá, vocês vão se virar. Não, tá errado. Né? Eles têm que dar uma forma dele sobreviver, né? Dele arrumar seu meio
seu meio de vida, né? Dar condições àquele trabalhador para aquela terra. Porque senão aquela terra vai ficar improdutiva também. É, vamos lá. A letra E, né? O gabarito certo vai ser a letra D. Vamos para a letra E. O pequeno número de terras improdutivas no país faz com que não seja possível realizar nenhuma redistribuição, já que, segundo a Constituição de 1988, somente terras improdutivas podem ser redistribuídas. Não, letra E também está errada, né? Vamos para a questão 4. Agora, última questão da aula de hoje vai ser acerca dos movimentos dos sem terra, né? O MST, e da reforma agrária no Brasil. É correto afirmar que o MST não recebe apoio da Igreja da Pastoral da Terra por invadir, destruir laboratórios de pesquisa e empresas reflorestadoras em áreas produtivas. No caso, a 4, letra A, o gabarito correto. Não recebe apoio da Igreja Pastoral da Terra. Letra B, vamos ver o restante. Organismo de países capitalistas avançados se opõe ao financiamento das marchas do MST em função dos interesses ligados ao Fundo Monetário Internacional. Não. Resposta errada. A imprensa e a mídia brasileira em geral não divulgam as invasões, confrontos e mortes ligadas a abre um jornal, é o mais que passa. É briga de sem terra, morte, assassinatos, né? Muitos. Famílias se dilacerando por conta disso, né? Chacinas e só muita coisa errada. A gente vê direto nos jornais, né? Vamos para D, porque a D não é. A Constituição de 1988 estabeleceu ser obrigação do governo realizar a reforma agrária e, diante da inoperância governamental, o MST articulou ações de ocupação de terra. Não. Então a resposta correta nessa questão vai ser a letra A. Então, minha gente, eu, 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 eu me despeço aqui de vocês, né? Espero outra oportunidade. Se dediquem ao Enem, né? Que dará tudo certo. Acredite em vocês mesmos. Logo vai passar, né? Vai acabar. Então, um abraço, um abraço para a professora Jordana também. Então, fique com Deus, né? Todo mundo aí. Um abraço. Tchau.